Brasil vai apoiar Angola na formação e funcionamento de cooperativas voltadas à cafeicultura. Angola chegou a ser o terceiro produtor mundial de café, mas a guerra civil dizimou a agricultura, que hoje representa apenas 8% do produto interno bruto do país. Por isso, o desejo de fortalecer o agronegócio. O Brasil é um dos países onde a televisão é mais disseminada. Os aparelhos de TV estão presentes em 95% dos lares. Mas o conteúdo que se assiste nos canais, principalmente na TV paga, é quase todo estrangeiro. Na série Desnacionalização da Economia Brasileira, o tema de hoje é a produção de conteúdos nacionais para a televisão. Dos 20 canais ofertados pelas TVs pagas e monitorados pela Ancine, em apenas 2 o conteúdo nacional é maioria. Mas esses 2 canais são nacionais. Na média dos demais, o percentual de filmes e séries brasileiras não ultrapassa 4% da programação veiculada, sendo que para 1/3 dos canais internacionais, a produção brasileira é de no máximo 1%. Para os especialistas, um dos fatores que influenciam essa hegemonia de conteúdos internacionais na TV paga é o modelo concentrador de produção estabelecido pela TV aberta. Na época da promulgação da Lei da TV a cabo, em 1995, não houve um estímulo para a produção de conteúdos audiovisuais nacionais fora das grandes emissoras. Apenas a partir dos anos 2000, começou a se constituir de maneira mais consistente uma rede de produtoras independentes que fornecem programação televisiva no país. Na medida em que a própria televisão aberta não foi construída e não estabeleceu o seu modelo de negócios, utilizando-se do expediente, da colaboração, da parceria, da aquisição dos conteúdos de sua programação na produção independente, esta produção independente não estava treinada, não estava sequer capacitada para a produção em escala que o veículo exige. E isso fez com que se concentrasse em poucas empresas. Os grandes estúdios que produziam para o cinema, mas que também poderiam produzir para TV, eles foram minguando. Então, você recuperar o atraso agora é uma missão bastante complicada, ainda mais no ritmo de inovação que essas áreas impõem. Tem um brasileiro, por exemplo, numa grande rede mundial, que é o responsável pela animação de um dos canais infantis que mais circula no mundo. É um brasileiro. A criação é de alguém como eu e você que está me assistindo aqui. Ó. Aqui ó, tem o nosso sangue. Por que ele não fez isso aqui? Porque não tem oportunidade. A força dos grandes grupos de comunicação que produzem e distribuem conteúdos audiovisuais em escala global, as chamadas majors, também desequilibra a oferta de programas brasileiros nas grades das TVs. Os canais brasileiros, muitas vezes, são meros replicadores de conteúdos das matrizes internacionais. Uma major que produz em inglês, ela consegue distribuir, botar esse conteúdo em quase todo mundo. Algumas dessas empresas, como eu falei, atuam em escala global, têm uma condição de ofertar com preço bem menor, o que, de certa forma, inviabiliza um certo ambiente de concorrência. Isso é oferecido na forma de canais e pacotes que têm predominância de origem estrangeira. É um processo que tem mudado relativamente nos últimos 3 anos em função de uma nova legislação de TV por assinatura que impôs algumas cotas de conteúdo nacional. Então, hoje, esses canais estrangeiros são obrigados a buscar algum conteúdo brasileiro por conta dessas cotas, por conta dessas obrigações. Isso tem fomentado a indústria audiovisual nacional, mas a defasagem ainda é muito grande. A Lei 12.485, mais conhecida como a nova Lei da TV Paga, aprovada no Congresso Nacional em setembro de 2011, estabeleceu que os canais de séries e filmes de TV por assinatura devem exibir, no mínimo, 3 horas e meia de conteúdo nacional no horário nobre por semana, sendo 50% gerado por produção independente. A medida, em vigor desde 2012, mudou padrões culturais do público. A maioria das coisas eu prefiro estrangeiro. Mais pela qualidade da imagem, não são atores conhecidos,
tem uma diversidade maior, a experiência de filmagem que eles têm é maior do que a nossa. Nos canais fechados, pagos, não tem muito seriado brasileiro, mas é reality show que não é do meu interesse. E deveriam investir mais na TV aberta, né? Em cultura na TV aberta, ao invés de estar fornecendo TV a cabo e trazer coisa de fora para as pessoas poderem se informar e ir atrás de cultura. Apesar dos baixos percentuais 2 anos depois, o resultado da nova lei da TV Paga é considerado positivo. A exibição de obras brasileiras quadruplicou em 2012 nos canais monitorados pela Ancine. Passou de 56 exibições em janeiro para 273 em dezembro de 2013. Alguém acha que foi fácil para a gente emplacar 3h30? Foi na pancada. A gente fazia reuniões quase que toda semana com esses setores e tal, e aí uma pressão enorme. Entendeu? Então, a lei, ela é extremamente, eu diria até que não é nem jovem. O que a gente conseguiu é um negócio que não está nem engateando ainda. Se ela não alcançou, não é, uma perspectiva ideal, não é, no dizer, por exemplo, de alguns segmentos, eu acredito que a gente pode afirmar que a Lei 12.485 ela já representa um estágio de amadurecimento. A produção e a exibição de programas e de filmes nacionais na TV por assinatura conta com estímulos oficiais. A criação de uma linha específica de financiamento de produtos televisivos dentro do Fundo Setorial do Audiovisual é um deles. Ela associa recursos patrocinados e recursos de incentivo público. Outra iniciativa é fomentar que as empresas estrangeiras que remetem ao exterior divisas invistam parte de seus lucros em projetos nacionais. O que tem criado é esta realidade, esta possibilidade de pactuação com o mercado e, sobretudo, um fortalecimento, um amadurecimento desse segmento da produção independente para poder efetivamente se posicionar como um player que não está apenas inscrito no campo das programações especiais, dos projetos especiais. Além dessa oportunidade de produzir, a oportunidade de veicular, de botar para rodar não só para o Brasil, mas para o mundo. E nós já provamos, pelos produtos do nosso cinema nacional, pelos produtos que estamos apresentando, inclusive no mercado internacional, que nós podemos e devemos ser um exportador de produtos de nossa televisão e não um importador de enlatados. Vale lembrar que televisão não é mais a última fronteira de distribuição de conteúdos audiovisuais em escala global. A internet traz novos desafios e coloca novamente em pauta o problema de como estimular e proteger a produção nacional. Você tem YouTube no conteúdo de vídeo, você tem Facebook entre redes sociais, você tem Netflix nos conteúdos on demand, você tem Instagram em conteúdos de imagem, de fotos, enfim, uma série de outras aplicações que trafegam sobre a internet. E, mais uma vez, o que a gente vê é que a maior parte desses conteúdos é desenvolvida, gerada, criada por empresas que estão estabelecidas no exterior e muitas delas não têm sequer uma base, uma presença aqui no Brasil. Os países de língua portuguesa decidiram agir juntos na área socioambiental. Um acordo assinado entre os 8 países membros da CPLP vai permitir ações integradas na área de educação ambiental, combate à desertificação e monitoramento da água. A CPI, que investigou as denúncias de espionagem do Brasil pelos Estados Unidos, terminou os trabalhos. Diante de relações diplomáticas estremecidas até hoje, senadores querem mais investimentos para diminuir a fragilidade do espaço cibernético. Depois de 7 meses de trabalho, os senadores da CPI concluíram que é difícil definir se os grampos configuram crimes e quem os praticou. O certo é que o Brasil está vulnerável e, por isso, a CPI fez uma série de recomendações. A criação de um grupo de trabalho do Executivo para elaborar uma política nacional de segurança cibernética. Investimento em contra-inteligência. Mais recursos para serviços secretos, aquisição de equipamentos e capacitação de recursos humanos. Maior dotação orçamentária para a ABIN e outras organizações responsáveis pelas atividades de inteligência.
e a criação de uma agência brasileira de sinais para operar no ambiente virtual, tanto na busca de dados quanto na proteção de informações. Mas se o Brasil deseja efetivamente ser um protagonista da cena global, se o Brasil de fato precisa e deseja ter assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós precisamos ampliar os investimentos em inteligência e contra-inteligência. O escândalo dos grampos norte-americanos trouxe reflexos também no campo da diplomacia. As relações Brasil-Estados Unidos ficaram estremecidas, ao ponto da presidente Dilma Rousseff cancelar viagem que faria aos Estados Unidos em outubro do ano passado. São perdidos já 6,5 bilhões de dólares em negócios dos Estados Unidos com o Brasil em função desses incidentes. O Executivo e o Legislativo americanos hoje estão empenhados em reformar, em conter as atividades desse tipo para que elas, enfim, fortaleçam em vez de prejudicar o relacionamento internacional dos Estados Unidos. Apesar do adiamento, eu gostaria de sublinhar isso, não se tratou de um cancelamento, do adiamento da visita da senhora Presidenta da República a Washington, os canais de diálogo continuam abertos. Reuniões de mecanismos bilaterais têm sido realizadas com a geração de resultados concretos. Brasil e Estados Unidos estão condenados a uma parceria cada vez mais intensa. Então, na área econômica, as coisas não tiveram muito contágio. A crise na Ucrânia e seus efeitos nas relações com o Brasil. Em 1 minuto, uma entrevista com o embaixador da Ucrânia, Rostislav Tronenko.